Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de análise aqui do NS Soccer. Pessoal, muitas vezes a gente fica falando muito sobre os atacantes, sobre os meio-campistas. Claro, são eles que têm os highlights, digamos assim, né, ou que se destacam por ter grandes highlights, né? Então, o Ronaldinho Gaúcho, o Zico, o Kaká, Zidane e outros grandes jogadores. Mas tem um ponto importante. Nessa lista de grandes highlights há um lateral esquerdo. O lateral esquerdo que brilhou com a camisa do Palmeiras, que brilhou muito com a camisa da Inter de Milão, depois brilhou muito com a camisa do Real Madrid, né? De fato, se não o maior lateral esquerdo da história da seleção brasileira, né? E a gente pode ter as discussões, mas um grande vitorioso como lateral esquerdo. E, para muitos aqui que estão presentes nesse vídeo, um atacante, o maior goleador de todos os tempos do PS1, o maior goleador de todos os tempos de uma série de jogos que a gente jogou nas nossas infâncias, onde a gente colocava Roberto Carlos, o lateral esquerdo, citado, você já viu aí no título do vídeo, e que a gente muitas vezes colocava ele no ataque, porque nos jogos ele era tão veloz, mas tão bom, que era bom a gente colocar ele no ataque e fazer quase que todas as jogadas entre ele e o Ronaldo Fenômeno. Então, assim, quem jogou com o Real Madrid em uma época galáctica, colocava o Roberto Carlos de atacante junto com o Fenômeno, né? Então, suponho eu que para muitos aqui, para além do lateral esquerdo, salvou muita partida de Ligenhaven durante um bom tempo aí na infância de cada um. E é desse cara que a gente vai comentar hoje. Vou pedir para vocês o like, também o comentário, sempre muito importante. Compartilhe o vídeo com o máximo possível de gente e também se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e redes sociais, todas aqui na descrição. Vai lá também, segue a gente, principalmente no Instagram, que aí a gente atualiza vídeo novo lá também, além dessa parte da inscrição e da ativação do sininho, você receber uma notificação a cada vídeo do NS Soccer aqui via YouTube. Combinado? Então a gente vai para uma rápida vinheta e na volta, mais Roberto Carlos aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, já com o Roberto Carlos na imagem para vocês. A gente vai fazer as análises, a gente geralmente costuma fazer as análises aqui, através dos momentos de jogo, então momento ofensivo e defensivo da equipe, né, com a posse e sem a posse, né, momento ofensivo com posse, momento defensivo sem a posse, e aí olhando para a equipe, né, jogadaça essa. E, para além disso, a gente também observa as habilidades e competências. E aí, para a gente falar de habilidades e competências, a gente vai olhar para a ação individual do jogador, ele sim com ou sem posse da bola, e aí uma relação com a bola, uma perspectiva, uma competência que a gente vai observar. Também... Julie. Também, para além disso, a gente também vai observar a estruturação do espaço e, é claro, a gente vai observar também a comunicação na ação. Então, a gente vai observar essas três competências, essas três perspectivas acerca de uma ação e que a gente vai poder identificar. Automaticamente, a gente vai falar sobre um lateral que tinha como característica ser muito ofensivo, né? Então, durante muito tempo, o Roberto Carlos sempre teve um apoio muito bom, tanto o Roberto quanto o Cafu na seleção eles apoiavam muito bem, né? Nossa senhora, pancada. Eles apoiavam muito bem. E a gente pode começar essa análise observando mais momentos com bola, né? Momentos com bola ali no momento ou da construção da jogada ou da finalização dela, como foi o caso ali da falta, ou foi o caso mesmo do chute de dentro da área. E a gente vai observar um jogador de fato muito rápido, né? Então o que estava ali no videogame não necessariamente era mentira, né? Pelo contrário, o Roberto Carlos sempre foi um jogador muito rápido, um jogador de boa condução da bola, um jogador de bons passes, né? A gente está falando de uma época que não necessariamente Real Madrid e seleção faziam o que o Barcelona faz, por exemplo, o que a seleção da Espanha faz de ficar muito tempo em posse da bola, mas a gente está falando de uma geração que mesmo ficando menos, né, tendo menos contato com essa bola, digamos assim, né, em relação aos passes que se faz hoje em dia em algumas equipes, né, a gente está falando de um jogador muito bom nessa relação com a posse da bola, um jogador muito bom nessa construção como lateral e que dava suporte, sim, a esses jogadores. E por conta da agilidade, por conta da rapidez que ele tinha, ele conseguia tanto apoiar muito bem, quanto também participar do processo de defesa, principalmente
e uma marcação ali já no setor de meio campo, né? Meio campo que eu digo, pegando a parte esquerda, mas na zona de no setor de meio campo ali, para a gente observar, tá? E ele, ao apoiar bastante, você vai ter muitas ações ali de passe ou cruzamento, né? A depender da sua definição que você for colocar aí, mas passe ou cruzamento, e também várias ações de finalização. Então era um jogador muito bom nesse sentido, um jogador muito diferenciado, ainda mais como lateral esquerdo. Tinha uma qualidade de jogo muito boa. Roberto Carlos participou de uma geração fantástica do Brasil, e muito disso também vinha nessas ações, seja no passe mais curto ou desses passes, essas inversões também mais longas, né? Então a gente está falando de um jogador que dava também profundidade a essa equipe com essas inversões e também permitia, nesses lançamentos, a equipe ganhar espaço com maior rapidez, tá? Então a gente está falando de um jogador que tinha uma excelente relação com a bola, né? Principalmente para a posição dele, né? Para os jogadores de posição dele. A gente não está falando de um Ronaldo, de um Ronaldinho Gaúcho, não, mas a gente está falando de um jogador que para a posição fazia muito bem, era muito acima da média dentro daquela posição que ele atuava. Obviamente, na parte de estruturação de espaço, ele vai atuar com uma forma muito preponderante nossa senhora, no corredor esquerdo, né? Ele é um lateral esquerdo, então ele vai atuar ali, mas também você pode identificar essa exploração do espaço muito nessas inversões, muito nesse jogo mais longo. Então, assim, você tem ali um jogador que consegue apoiar, né? Consegue apoiar muito no corredor esquerdo, tem algumas presenças no corredor central, principalmente nos momentos de finalização, mas a gente está falando de um jogador que tem ainda como característica, né? Além dessas presenças, mas principalmente uma atuação mais ofensiva, mais próxima do gol adversário também, né? No meio campo para o gol adversário, e com uma característica muito importante, que é explorar esse espaço através das suas ações, seja ações onde ele vai explorar aquele corredor indo em direção à linha de fundo para os cruzamentos, ou também nessas inversões ou cruzamentos mais longos, onde ele vai encontrar esses jogadores em profundidade. Então ele auxilia na exploração espacial, não só pela movimentação rápida, que é o que fica mais na nossa cabeça, mas também pelas ações com a bola mais longa. E aí, tendo essas ações com a bola mais longa, permite, olha a velocidade do cara, permite que a equipe também ganhe vantagem e supere algumas linhas, né? A gente fala tanto esse passe de quebrar linhas, mas é de fato isso. Você vai quebrando algumas linhas de marcação, e ao quebrar essas linhas de marcação, você vai ganhando uma vantagem muito grande em relação ao adversário, né? Seja nesse processo de condução para fazer o cruzamento, ou seja no processo de inversão. Então, assim, é necessário a gente observar muito bem isso, né? Nossa senhora, golaço. É necessário a gente observar muito bem isso, porque de fato é um jogador que a gente vai ficar muitas vezes marcado por essas condições mais longas, porque é o que muitas vezes essa geração nossa vai lembrar dele, ou pelo chute mais forte, né? Pelas cobranças de falta, mas também tinha muito mais do que isso, né? Ele tinha uma presença e uma importância dentro do jogo muito grande, né? É um jogador muito diferenciado nesse sentido também. Olhando o processo de comunicação na ação, Roberto Carlos, primeiro, a gente pode colocar como jogador que contribuía bem para a fase de defesa, não era o ponto mais forte dele, mas ele contribuía bem, e principalmente, e aí sim é um ponto forte, não que o outro seja um ponto fraco necessariamente, mas é que o ponto forte de ataque dele é muito forte, tá? Então, assim, é muito destaque essa presença e essa capacidade que ele tinha de apoiar e estar mais à frente, né? Então, isso permitia com que a gente ficasse muito gravado essa imagem das faltas, das ações de linha de fundo, dos grandes cruzamentos, e isso tudo, obviamente, caracteriza um jogador, mas é bom a gente lembrar da importância dele para a organização coletiva, seja da seleção ou do Real Madrid, mas a importância dele também nessas possibilidades de encontrar o passe, de dar uma variação de jogo para a equipe. Então você imagina que você tem essa possibilidade de construção com uma bola mais longa, buscando a inversão da jogada, né, de corredor esquerdo para o direito. Você também tem a possibilidade de fazer essa linha de fundo com cruzamento,
Então é um jogador que permite uma variação dentro do jeito de jogar muito grande, né? E além, obviamente, das qualidades da relação com a bola, que obviamente vai auxiliar nessa comunicação na ação, ou seja, ele vai conseguir encontrar mais passes, os passes vão chegar mais redondos para os jogadores de meio campo e jogadores de ataque, ele vai conseguir recuperar essa bola e ao recuperar já encontrar um jogador bem posicionado e dar sequência na jogada. Então tem uma série de coisas ali que essa relação boa com a bola e principalmente essas características que permitem ele essa variação de jogo facilita e auxilia muito no processo de comunicação na ação, justamente pela qualidade que ele tem. E isso é muito importante. A gente olha às vezes os highlights, os grandes momentos dos jogadores e por vezes acaba passando isso, né? A gente acaba refletindo muito pouco sobre isso e acaba focando na forma como o jogador jogava nesses grandes highlights. E na verdade a gente está vendo uma ação, 2 ações por jogo, né? De poucos jogos. Então há um grau de contribuição do Roberto Carlos muito grande, justamente na construção das jogadas da equipe, na organização coletiva, um jogador muito mais do que um cara mais individual nesse sentido, era um jogador também de grupo. Óbvio, a gente está falando de uma série de jogadores que atuaram com ele, que é um absurdo, né? A gente está falando de grandes jogadores, até da época galáctica do Real Madrid, participou de várias conquistas de Champions, então assim, são grandes jogadores, mas é claro, para além desses grandes jogadores, né? Havia um coletivo, tem que haver esse coletivo justamente para que você possa suprir, né, essas falhas individuais que possam acontecer durante os jogos, né? E o Roberto Carlos é um cara que contribuía de forma muito boa, seja para a seleção, para o Real Madrid principalmente, né, colocando onde ele mais atuou, ele contribuía demais para esse coletivo, tá? Então, a análise de hoje é essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou pedir um favor para vocês. Esses vídeos de análise, seja do futebol masculino ou feminino, estarão pelas próximas 2 semanas, né? A gente acabou a Copa do Mundo agora dia 18. Eu não faço ideia do resultado nesse vídeo. Estou gravando no dia 9. Então, assim, acabou a Copa do Mundo. A gente está fazendo esses vídeos de análise aqui durante as próximas 2 semanas. E eu vou pedir para vocês uma opinião. Se vocês estão gostando dos vídeos de análise, se vocês querem a continuidade deles, pelo menos uma análise por dia de jogador, ou se vocês querem, por exemplo, análise de jogador, de equipes, análises relacionadas a treinadores, deixa tudo aqui no comentário, sempre muito legal te ouvir. E, obviamente, né, além de tudo isso, gostei das análises, quero mais análises, coloca aqui o nome do jogador que você quer, que a gente ainda não fez. Eu monto uma listinha e faço ao longo do tempo, ao longo do próximo ano também, né? Porque essas próximas 2 semanas a gente já está falando de 2023, pelo menos o último dia da próxima semana, da outra semana ainda, né? Então, assim, eu faço uma lista em 2023, eu vou fazendo a análise desses jogadores, dos melhores momentos, e a gente acompanha tudo aqui no NS Soccer, combinado? Então, um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência, pelo carinho com o projeto, e até a próxima. Valeu!